Março é mês de chamar a atenção para os rins. Muita gente nem se lembra do órgão responsável por filtrar e eliminar substâncias nocivas presentes no sangue. Mas é preciso ficar atento, já que as doenças renais afetam cerca de 10% da população. É sobre o tema que conversamos no Horizonte Notícia Entrevista de hoje. E para isso recebemos o diretor científico da Sociedade Mineira de Nefrologia, Dr. José Rezende Neto. Muito prazer. Prazer todo meu, Fernando. Prazer estar aqui. Vamos falar então primeiro desse órgão aí, que muita gente que não tem problema com ele nem lembra, né? Exatamente. O que é o rim? Qual que é a função dele, doutor? Na verdade, os rins, que normalmente vêm num par, né? Tem algumas pessoas que vivem com um só, mas habitualmente são dois, estão localizados nas nossas costas e a função prioritária dele é filtrar os sangues, é colocar as toxinas para fora do nosso organismo. Mas, além disso, ele tem muitas outras funções. Ele tem um controle de hormônios, por exemplo, que controla a anemia, que controla alguns hormônios relacionados ao metabolismo do osso, algumas coisas que a gente conhece como distúrbios hidroeletrolíticos, ácido básico, né? Quantidade de sódio, de potássio, de cloro, de magnésio, de bicarbonato no sangue, tudo passa pelos rins. São dois órgãos com em torno de 10 a 12 centímetros de comprimento longitudinal. E, na realidade, eles recebem 25% do débito cardíaco, ou seja, 25% do sangue que sai do coração vai para os rins. Tamanha a importância deles. Com certeza. Quais são os principais problemas relacionados aos rins? Habitualmente, os rins eles podem dar problemas de função, ou seja, a função renal é lesada e, em última análise, aquela pessoa acaba indo para a diálise. Nessa situação, a gente tem basicamente hoje 3 grandes causas para isso. A hipertensão, o diabetes e doenças familiares. Existem outros problemas renais, como os cálculos renais, que até podem levar a problema de função, as infecções, doenças císticas, que normalmente são doenças relacionadas a algum problema hereditário, que podem ou não levar à disfunção e podem ou não dar problemas dessa função definitiva, de perda da função definitiva. No caso, por exemplo, do cálculo renal, normalmente você não perde a função renal, mas você tem uma dor muito importante, te tira do trabalho, te dá um desconforto enorme. O cálculo a gente pode dizer que é um dos problemas mais comuns relacionados aos rins? Sim, na realidade, para você ter ideia, hoje no mundo a gente tem em torno de 15% da população mundial com cálculos renais. E quem teve cálculo uma vez, ele tem até 50% de chance de recorrer nos próximos 10 anos. Então, para isso, toda pessoa que tem um cálculo renal, ela merece uma investigação para saber por que ele está formando e, sabendo a causa dessa formação, tomar atitudes que normalmente não são terapêuticas do ponto de vista de medicamentos. São atitudes de mudança de hábitos de vida diária que normalmente são suficientes para resolver o problema. Pois é, quais são as principais formas de formação desses cálculos, das pedrinhas nos rins? O que forma o cálculo renal? É um conjunto de predisposição, ou seja, a pessoa tem uma predisposição genética onde aquelas toxinas que, em última análise, viram cristais no nosso corpo vão se acumulando até formar a pedrinha. Nem todo mundo tem essa predisposição. Então, por isso que tem certas pessoas que não bebem água e não formam cálculo, do mesmo jeito que tem gente que fuma e não tem câncer de pulmão. Então, a genética entra muito nisso. Então, cuidar para que não haja essa cristalização e essa formação do cálculo passa inicialmente por uma boa hidratação. O segundo passo é, qual que é o defeito metabólico que aquela pessoa tem? Ela elimina cálcio demais? Ela elimina citrato de menos, que é um protetor na formação? Isso a gente vê dentro do consultório com exames laboratoriais. Agora, nesses casos não genéticos, pode aparecer em qualquer momento da vida? Você falou cálculo? Sim. Sim, na realidade, normalmente tende-se a aparecer depois da adolescência. Tem crianças que têm cálculo renal? Tem, mas não se espera que ele tenha tão precocemente. Só que tem algumas pessoas que desenvolvem isso numa idade muito tenra e o prognóstico é que nos próximos anos que isso venha a recorrer. É sempre um conjunto, predisposição com hábitos de vida. Agora, a que sintomas, a que sinais a gente deve ficar atento no nosso dia a dia que podem indicar qualquer probleminha ali com os rins? Fernanda, eu acho que isso talvez seja a pergunta mais importante que a gente tem, porque habitualmente a doença renal não dá sintoma. Então, o fato dela não dar sintoma exige uma busca ativa, ou seja, eu tenho que pensar na possibilidade de ter a doença para então conseguir fazer exames que são simples. É um exame de urina, a urina rotina, que qualquer laboratório faz, e dosar a creatinina no sangue. Quando eu tenho alguma alteração nesse sentido, eu parto para uma investigação adicional para ver qual seria esse problema.
Quem merece fazer isso? Sempre quem tem fatores de risco. Pessoa que é hipertensa, pessoa que é diabética, pessoa que tem história familiar. Então, essa situação não tem dúvida. Mas todo mundo, depois de uma certa idade, vai precisar ter um controle clínico, seja com seu cardiologista, seu clínico, sua ginecologista. Então, a hora que se faz a rotina laboratorial, merece sempre ter esses dois exames, a urina rotina, e aí na urina rotina você pode ver sangue na urina, você pode ver proteína na urina e o exame da creatinina. Estando alterado, vale a pena o encaminhamento ao nefrologista. Então é bom olhar naquele check-up ali, com o exame de sangue e tudo mais, já incluía a Exatamente. urina A creatinina e a urina rotina tem que entrar igual entra, por exemplo, um hemograma, uma glicose, igual no homem faz o PSA, né? Então, a mulher faz os exames relacionados ao colo do útero. Então, a creatinina e a urina rotina são extremamente baratos e dão um diagnóstico precoce que muda a evolução da doença. E a urina indica também problemas em outras partes do corpo, não só nos rins, né? Sim, na realidade, a gente brinca que, poxa, eu sou nefrologista, felizmente eu tenho uma formação de clínica médica, mas o nosso corpo é um todo, né? Ele jamais pode ser visto de uma forma não holística. Ou seja, algo que acomete o coração, em última análise, chega no rim, algo que chega no fígado pode acometer o rim. Então, esses órgãos, eles conversam entre si, apesar de academicamente a gente via, tem um nefrologista, tem um cardiologista. Obviamente, quando eu tenho, por exemplo, um problema cardíaco, o bombeamento do sangue não está legal. Isso pode chegar pouco sangue no rim e dar um problema renal. O contrário também é verdadeiro. Eu tenho uma nefrite, eu inflamei meu rim. Isso pode sobrecarregar de volume, de líquido do nosso corpo, o coração não aguentar e aí dá um edema agudo do pulmão. Então, esses órgãos estão sempre conversando. Com certeza. E relacionado a doenças renais, há alguma mais grave? Alguma pode levar à morte? Sim, na realidade, qualquer doença, em última análise, que leve à perda da função renal, ela é ameaçadora à vida. Felizmente, eu gosto muito de olhar a metade cheia do copo e não a metade vazia. Nós temos hoje a hemodiálise, a diálise peritoneal, o transplante, que possibilitam essas pessoas continuarem a viver e viver com dignidade. São terapias muito novas, então existe um preconceito, não, ele faz diálise. Por quê? Como é uma terapia nova, ela vem evoluindo e evoluindo rapidamente. Quando ela surgiu, em meados do século passado, o paciente tinha realmente muitos problemas, muita gente morreu na máquina. Hoje não, isso é... O que o paciente que faz diálise tem? Às vezes uma dor de cabeça, um mal-estar, a pressão cai, né? Você tem aquela bengala de ter que ir lá 3 vezes por semana, ficar 4 horas preso a uma máquina, mas eu tento sempre levar meus pacientes para o lado do seguinte, olha, se não é essa máquina aqui, se não é a diálise peritoneal em casa, se não é o transplante, você não estaria aqui com a gente. Agora, essa época mais quente, na verdade estamos falando de verão, mas Belo Horizonte não tem tido aí muito refresco, né? Esse tempo mais quente, é preciso tomar cuidado extra com os rins? Sim, na realidade, eu gosto muito de brincar que cuidar dos seus rins é cuidar do seu corpo. Então, uma das premissas básicas é boa hidratação. Pra você ter ideia, Fernanda, 60% em média do nosso corpo é água. Então, para o corpo funcionar bem, fazendo uma analogia com o carro, é como se fosse um motor sem óleo. Então, eu preciso de ter água no nosso corpo para que as reações metabólicas ocorram de modo geral e, obviamente, o rim também é dependente disso. A campanha do Dia do Rim esse ano foi relacionada à obesidade. Sim. Qual que é a relação? Como a obesidade pode afetar os rins? Na verdade, talvez esse seja o tema que eu mais estude nos últimos 3 anos. Eu tinha 22 quilos a mais do que eu tenho hoje. Já estava intolerante à glicose, ou seja, um pré-diabetes. E, na verdade, eu passei a estudar isso de uma maneira individual e acabou replicando na minha prática clínica. Hoje, 60% das pessoas que estão fazendo diálise ou transplantadas chegaram ali por causa de 2 doenças, pressão alta e diabetes, que andam de mão dadas com a obesidade. Basta ver que uma pessoa que está acima do peso, quando ela consegue emagrecer, normalmente ela precisa de menos remédio. A glicose controla com mais facilidade. A pressão tende a cair. Então, ter a obesidade normalmente significa carregar fatores de risco que, em última análise, levam à doença renal crônica. Tá certo. Doutor, para a gente encerrar nossa entrevista, infelizmente chegamos ao fim, qual que é a dica básica para cuidar bem dos rins? Vou te falar que eu acho que cuidar dos seus rins é cuidar de você. Então, eu acho que eu tenho 5 dicas para passar para o pessoal. Eu vou tomar a liberdade de conversar direto com as pessoas. Claro, fica à vontade. Que é o seguinte, a primeira dica, gente, é hidrate-se bem.
tome água com liberalidade, assim, sem medo de ser feliz, sem querer substituir por suco, refrigerante ou outros líquidos. Olhe para a sua urina, tem que estar clara. Segunda dica é com relação à alimentação. A alimentação que eu falo é alimentação de verdade. Fuja de produto industrializado. Evite a todo custo açúcar, farináceos. Quando eu falo farináceo, é farinha de trigo principalmente. É voltar a comer aquilo que nossos avós comiam. Mais vegetais, mais frutas, mais carnes, mais ovos, mais queijo. É comer comida e não uma imitação ou algo que seja comestível. Terceira coisa é atividade física. Mesclando duas coisas, uma atividade física aeróbica, e quando eu falo aeróbica, é uma corrida, uma caminhada, uma hidroginástica, sendo que isso pode ser trazido para o seu dia a dia. Está trabalhando, sobe a escada em vez de pegar o elevador, tenta ir caminhando para o serviço, existem maneiras de trazer isso para o dia a dia. E a segunda parte da atividade física é algo que trabalhe com força, uma musculação, um pilates, são opções. A quarta dica é muito, mas muito cuidado com a automedicação. 2 remédios principais que eu gosto de chamar a atenção são os anti-inflamatórios e esses remédios para estômago, tipo omeprazol. Por quê? Eles tendem a estar disponíveis em qualquer balcão de farmácia e tem uma relação direta com o potencial de lesão renal. E a última dica, a quinta dica é controle seu estresse. E para controlar estresse é trabalhe feliz, tenha sua atividade física, de preferência ao ar livre, passeie, curta sua família, tenha um hobby. Isso diminui uma série de hormônios e, em última análise, chegamos naquilo que eu comecei, né? Cuidar de você. Tá certo. Muito obrigada. Prazer, foi meu. Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Hoje falamos sobre cuidados com os rins. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima.